Sou gestora pública de formação pela UFRJ, além disso, vereadora eleita na cidade do Rio de Janeiro com muito orgulho pela primeira vez e a mais jovem da história, mulher, a assumir essa posição. E para além disso, nos últimos 4 anos tive a oportunidade de ter sido secretária municipal de políticas para as mulheres na nossa cidade do Rio de Janeiro. Eu queria muito trazer para vocês algumas reflexões sobre diversidade, sobre inclusão, mas especialmente também sobre criação de políticas públicas. E eu queria trazer a minha história, a minha vida enquanto parte desse debate, porque a tomada de decisão sobre políticas públicas transformadoras fazem com que a gente consiga garantir a efetiva participação de todas as pessoas. Tem uma frase que eu sempre costumo trazer que é: eu sou a maioria minorizada. Por que é importante falar sobre isso? O nosso Brasil, ele foi cunhado a partir do racismo, a partir do machismo e de tantos outros preconceitos que fundaram a nossa sociedade brasileira. Porém, preconceitos esses que muitas das vezes a gente opta por não querer ver e, consequentemente, não solucionar. E quando eu falo que eu sou parte da maioria minorizada, é porque a maioria da população brasileira é composta por pessoas negras, ou seja, a junção de pessoas pretas e pardas. E além disso, a maioria da população brasileira também é composta por mulheres. Então, a cara do Brasil é a cara de uma mulher negra. Mas sabemos que nos espaços de poder, essa maioria na sua grande construção de poder, na verdade, são minorizadas. Seja nos espaços públicos, como também nos privados. E a gente precisa cada vez mais criar políticas públicas intencionais que possam continuar fazendo essas transformações. Atualmente eu tenho 28 anos de idade, ou seja, eu sou fruto dos últimos 30 anos de Brasil e também destas políticas públicas. E vou trazer alguns exemplos para vocês. Eu estudei numa escola técnica aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma escola técnica estadual, que me possibilitou justamente uma educação de qualidade e de excelência. Consequentemente, a partir de uma escola técnica, que a gente sabe que houve uma expansão nesses últimos 30 anos, eu consegui me enxergar também no espaço da universidade pública, na Universidade Federal. Eu tive um sonho de entrar desde muito pequena, na Universidade da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas só foi possível a minha entrada porque também existiram outras políticas públicas de inserção, mas também de permanência. Quando a gente fala, por exemplo, das políticas de cota, seja as cotas raciais, sociais e tantas outras que existem no nosso contexto brasileiro. Quando a gente fala, por exemplo, de estudantes de escola pública, oriundos de periferia, como também de questões raciais e outros somatórios de medidas, a gente sabe que as desigualdades são profundas. Então, entrar nesse espaço da elite intelectual é um desafio. Muitas das vezes a gente nem é possibilitado de sonhar em entrar nesse espaço. Mas a partir do momento que a gente sonha, a gente precisa de ferramentas para adentrar. E ali eu entrei a partir do Enem, que é também uma dessas políticas públicas recentes do Brasil. Então eu entro na universidade pública e escolho fazer gestão pública. Porque desde muito nova eu entendi que eu era fruto de várias políticas públicas e tantas outras que eu não vou falar nesse momento, mas que a gente sabe que foram fundamentais. Porém, para eu permanecer na universidade pública foi necessário auxílio de permanência, seja auxílio estudantil, residência estudantil, auxílio passagem, tantas outras ferramentas públicas que me fizeram chegar até aqui. E agora, pulando um pouquinho no tempo, para trazer para vocês, a gente também precisa falar sobre as políticas de estímulo à diversidade nas instituições públicas e também privadas. E eu também sou fruto desse tempo, desse marco temporal da nossa sociedade brasileira, que é muito recente. Há pouquíssimo tempo nós temos debatido o quanto que é fundamental termos a diversidade, todas as diversidades, tomando decisão na construção da política pública, como também na implementação. Voltando um pouquinho também no debate, eu queria muito trazer um elemento para vocês. O serviço público brasileiro, ele é majoritariamente composto por mulheres e também com um grande número de pessoas negras. Entretanto, quando a gente vai ver os espaços de tomada de decisão, o funil social
que é novamente, como eu disse anteriormente, constituído pelo racismo e pelo machismo, esse funil acaba fazendo com que essas pessoas, apesar de serem um pilar do serviço público, não conseguirem ser as tomadoras de decisão. Porém, nesses últimos anos de Brasil, a gente tem começado mais a falar sobre isso e, é claro, a trazer ações intencionais. E eu falo sobre a intencionalidade. Eu sempre gosto de repetir que nós somos pessoas boas ou tentamos ser pessoas boas, mas a intenção, a ação é o que realmente faz a sociedade mudar. E é isso que a gente precisa cada vez mais criar. Ações que possam gerar transformações efetivas para a gente garantir a diversidade propositiva. Como vocês podem ver, e até aproveito nesse momento para fazer minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra, jovem, oriunda da periferia do Rio de Janeiro. Ou seja, vários marcadores são presentes na minha história. E é claro que muitas das vezes na história de Brasil e de mundo, pessoas como eu não são enxergadas como aquelas que irão tomar as decisões, novamente, seja da política ou dos espaços privados também. Mas, a partir dessas intencionalidades, vão abrindo-se algumas brechas para que a gente possa assumir esses espaços de liderança e, consequentemente, puxar outras pessoas também. E aí, cortando várias etapas da minha história, eu preciso trazer para vocês que aos 24 anos de idade, eu fui convidada pelo prefeito Eduardo Paes, naquela retomada de gestão dele na prefeitura do Rio de Janeiro, a me tornar a mulher secretária mais jovem da história do Rio de Janeiro, ser secretária municipal de políticas para as mulheres. Naquele momento eu consegui trazer as minhas bagagens, as minhas experiências, e é aí que vem um trunfo da diversidade. Joyce, por que diversidade é importante? Porque as nossas vivências são completamente distintas e trazer essas realidades para dentro da tomada de decisão faz com que as políticas públicas sejam mais inclusivas. Ou seja, times diversos criam políticas públicas mais diversas. E quem ganha com isso? A sociedade. Então eu, aos 24 anos de idade, uma jovem mulher negra da periferia, assumo essa liderança de ser uma secretária municipal, com a responsabilidade de cuidar de mais ou menos quase 4 milhões de mulheres na cidade do Rio de Janeiro. Um baita desafio que, é claro, eu me somei com várias outras pessoas extraordinárias, porque nenhum secretário, nenhum político se sustenta sozinho. A gente é composto por times extraordinários que nos fazem chegar lá. E a partir disso, nós criamos várias políticas públicas com essas bagagens, dos quais não eu apenas tinha, mas também várias outras pessoas da minha equipe. E conseguimos criar muitas políticas públicas inovadoras, como, por exemplo, o Cartão Mulher Carioca, que é um auxílio financeiro para as mulheres vítimas de violência e vulnerabilidade na cidade do Rio de Janeiro, que precisavam se alimentar, que precisavam de uma renda fixa para conseguir romper com o ciclo da violência. Como também a gente trazer auxílio passagem, Cartão Move Mulher, que é uma passagem para que as mulheres possam acessar as políticas públicas. Porque, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, como imagino nas grandes metrópoles do Brasil, para um cidadão poder chegar numa política pública, ele precisa ter um recurso. Eu sempre digo que o primeiro direito de uma pessoa é o direito de chegar. Não adianta você criar um castelo se o cidadão não consegue chegar naquele benefício. Então, nós criamos um auxílio para que as mulheres cariocas que estão em situação de violência possam chegar naquele equipamento público, naquela política pública e usar daquele benefício. Como outras políticas também de qualificação profissional, como também acesso à empregabilidade, formação técnica e assim por diante. Então nós criamos um arcabouço de políticas públicas que traziam um debate da equidade de gênero no mercado de trabalho, mas especialmente o combate irrestrito às violências contra as mulheres e famílias. Dito feito, inovamos, criamos a maior Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de todo o Brasil. Colocamos em prática que é possível sim pensar uma cidade com equidade, e a equidade sendo a estratégia na tomada de decisão. E a partir de todas essas tomadas de decisão políticas, como também na gestão pública junto ao prefeito Eduardo Paes, conseguimos transformar esse debate como parte da sociedade. E ali, depois de um tempo, eu comecei a ser vista também
como uma pessoa, obviamente, uma liderança política. E depois de algum tempo, né, no início desse ano, 2024, eu começo então a me preparar para uma próxima jornada da minha trajetória, que foi justamente me tornar uma candidata a vereadora do Rio de Janeiro aqui. E, obviamente, foi um processo muito complexo. E aí, trazendo sobre o debate político da coisa. Claro que eu imagino que vários de vocês possam ser pessoas que desejam estar, quanto técnico, no espaço da gestão pública, mas também talvez queiram ser candidatos. Eu sou o somatório das duas coisas. Eu amo ser gestora pública, sou formada nisso, mas também me entendo enquanto uma liderança política partidária e eleitoral. E ali eu me torno candidata no início deste ano, né, e começo essa minha nova trajetória de justamente, né, ser uma liderança política partidária que se coloca ali à disposição do voto, à disposição do povo. Né. Não foi fácil, e depois eu posso fazer também, a convite do Colab e de tantos outros parceiros, né, falar um pouquinho mais sobre essa trajetória, porque ser uma candidata mulher, né, negra, jovem e outras características também, são vários desafios que nos atormentam durante o processo, mas que a gente vai, né, superando aí com a ajuda de muitas outras pessoas, e a partir dessa nova reconstrução política social brasileira, a gente consegue se colocar, permanecer e entrar. E a partir disso eu consegui 30.466 votos, uma votação muito expressiva aqui na cidade do Rio de Janeiro, do qual hoje, né, eu estou vereadora eleita e no futuro, 1º de janeiro, irei assumir essa cadeira. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque é muito importante que nós, pessoas públicas, agentes públicos, possamos entender que a gestão pública ela é técnica, mas ela sempre também será política. A gestão pública, ela sempre passará pelas tomadas de decisão política dos secretários, coordenadores, prefeitos, governadores, presidentes, assim por diante. E quem irá executar no dia a dia será também aquele gestor público técnico, que precisa ter uma boa leitura política da conjuntura para conseguir fazer as boas transformações. Seja para acelerar o tempo, seja para colocar freios e contrapesos, seja para conseguir fazer grandes transformações. Então, nesse final da minha fala, eu queria muito trazer para vocês que a diversidade é um elemento que não é para ser usado apenas nas datas festivas ou celebrativas, ou então de reconhecimento de pautas. A diversidade é uma estratégia de tomada de decisão e de transformação. Há 130 anos atrás, pessoas como eu, pessoas negras, não tinham acesso à liberdade, não eram tratadas como gente. E hoje nós estamos aqui. Há pouquíssimo tempo atrás, mulheres não tinham direito ao voto. Nós não podíamos tomar a decisão sobre aquilo que iriam tomar sobre o futuro do nosso país. Ou então, por exemplo, há pouquíssimo tempo, quando cometiam crime de ódio, crime do feminicídio, os nossos agressores passavam pela impunidade. Então, as mudanças são muito recentes. E a nossa presença, das nossas diversidades, são fundamentais para a gente jamais esquecer a iniquidade. E que a impunidade deve ser combatida diariamente, a partir de leis e de políticas públicas de excelência. Então, eu convido a cada um de vocês a se lembrarem que somos agentes públicos, políticos e que transformam a vida de outras pessoas. E jamais esquecer a nossa responsabilidade de executar as melhores leis e políticas públicas que possam fazer que as ações de 30 anos atrás façam com que pessoas como eu, hoje, possam ser as tomadoras de decisões e daqui a 30 anos a gente possa estar vendo que a equidade se tornou efetiva na nossa sociedade brasileira. Então, com essa eu me despeço e convido a vocês, é óbvio, a me seguir nossas redes sociais e acompanhar essa jornada. E obrigada a todo o time do Colab que faz parte da minha trajetória, porque lá atrás, quando eu era super novinha, já era super fã, já estava nas formações do Colab, né? E sou muito grata por toda essa caminhada que temos em conjunto, pela luta de uma gestão pública de excelência, transformadora, política e que realmente possa cada vez mais a gente continuar transformando o Brasil, um Brasil que a gente ama. Obrigada, gente. Tamo junto.